Quem lembra de mim, levanta a mão. Bastante gente lembra de mim. Então, quando eu falar dedo, todo mundo fala. E quando eu falar dado, todo mundo fala dedo. Dedo, dedo, dedo. Dado, dado, dado. Quando eu disser sim, vocês dizem. E quando eu disser não, vocês dizem. Sim, sim, sim. Não, não, não. Pão, pão, pão. Esqueci, professor! Quando eu falar pão, vocês falam mel. Quando eu falar mel, vocês falam o quê? Pão, pão, pão. Mel, mel, mel. Mel, mel, não. Pão, pão, sim. Pão, pão, sim. Dedo, dedo, sim. Dado, dado, não. Dado, dado, não. Dedo, dedo, dado. Ai, socorro! Isso também é um exercício de neuroplasticidade. Isso significa o quê? Se vocês forem fazendo isso, se tiver uma criança na sua casa, ou se tiver uma criança com quem você conhece, fala isso pra ela. Quando eu falar dedo, você fala dado. Quando eu falar dado, você fala dedo. Começa a brincar com ela, daqui a pouco começa a ficar mais solto, mais fácil, começa a ficar mais leve. Eu provavelmente dei mentoria para muitas de vocês. Algumas foram a Andressa e a Lucy, mas acredito que a gente tenha ali minimamente se conhecido e o conteúdo da mentoria é basicamente o mesmo. A gente termina a mentoria com a seguinte ideia, né, de que você deve começar de onde você está e de que você deve começar sem exatamente você estar pronto ou estar pronta, porque às vezes a gente acha que a gente precisa de muita coisa para começar e muitas vezes o que a gente precisa é só cara de pau de dar o primeiro passo. E eu sei que a cara de pau é difícil e para isso eu vou ser exemplo aqui. Eu vou ser o primeiro cara de pau. Quem lembra quais são as coisas que eu faço na vida ou quais são as coisas que eu já fiz na minha vida? De verdade ou de mentira? Eu sou palhaço de verdade. De mentira que ele é nadador. De mentira que eu sou nadador, né? Sei nadar, mas não morro afogado, mas não sou campeão de natação. O que mais? Eu sou palhaço, eu sou o que mais? Eu como feijão separado do arroz, não misturo os dois exatamente. Lembra que eu sou professor? Lembra que eu já trabalhei com teatro? Uma coisa que eu acho que eu não contei para vocês é que eu trabalho também, uma das coisas que eu gosto de fazer, eu fui fazer faculdade de letras para fazer poesia, porque eu sempre gostei muito de poesia. Alguém aqui gosta de poesia? Boa, algumas pessoas. E eu tenho um livro digital de poemas digitais escrito chamado Fratura Exposta. Olha o nome pesado, né? É bem pesado. O livro é bem pesado porque fala sobre uma experiência que eu tive no trabalho chamado burnout, que é uma coisa que a gente adoece de tanto trabalhar. E normalmente são as pessoas mais dedicadas que sofrem com isso. E sendo poeta, o que a gente acha que um poeta faz, né? O poeta senta, isolado de todo mundo, e escreve um poema. É ou não é? Agora, eu gostaria de trazer uma reflexão. E se eu tivesse escrito um poema enquanto vocês estavam aqui conversando com a Irene? Como esse poema seria? Oi? Uma observação? Pode ser. O que teria nesse poema? Quais seriam as palavras que teriam nesse poema? Você falaria sobre as mulheres em si, ou sobre empoderamento também? Sobre empoderamento. Empatia com o outro. Bacana. Tem uma coisa que eu adoro fazer.
E é um baita de um desafio chamado facilitação poética. Vou pedir para o pessoal ir me avisando o tempo que eu tenho, tá? Vai me avisando assim, 10, 15, 20 minutos, beleza. 20 minutos eu acho que dá. Em 20 minutos acho que dá para entregar alguma coisa para vocês hoje. A primeira parte é parada, depois eu adoro uma bagunça, gente. Não sei se vocês lembram que eu falei que nem sempre ordem é progresso. Então, às vezes, a gente vai provocar desordem aqui. Sabe aquela coisa de rebeldia? Mas tem uma coisa que eu gosto que é facilitação poética, que é um baita de um desafio. É você estar num lugar e o que você faz durante as coisas acontecendo? Você escreve um poema enquanto as coisas estão acontecendo, sobre o que está sendo dito. Aí vocês falam, mas você não fez isso. Eu fiz. E tá ali. Eu quero saber se vocês querem ler, querem ouvir. Então, eu vou colocar aqui no local certo. Então eu resumi o que vocês tiveram até agora com um poema. Vai ter hora que eu vou ter que virar aqui, porque tá na minha mão, tá em forma de caderno. E eu quero que vocês reimaginem, à medida que eu for falando, tudo que aconteceu até agora. Beleza? Na força de um bom dia, se inicia o fim dessa jornada. Cada uma aí, sentada, é uma potencial Malu. Daí pra cá, talvez, vai saber. Lívia imaginou, coisas sentiu, pensou, e por seus próprios passos chegou, como vocês talvez um dia, quem sabe, vai saber. Convicta de quem se é e do que não se quer, é forma de começar o próprio caminhar, mesmo sem saber onde é que se vai chegar. E conquistar, sei lá, vai saber. Em ato de rebeldia, Irene decide acordar corpos e mentes. Falem comigo, venham aqui na frente. Fala de Nicole e Sofia. Irene se apropria. Alguém? De onde você vem? O que se espera de você? Sei lá, vai saber. Dá dinheiro? Não dá? Vai para a faculdade? Vai fazer vestibular? Eu? Vai saber. Sei lá. 2 lugares, Nicole conta. Remonta um desenho social. Pressão, comparação. Desacreditar de mim ou sonhar, sonhar, sonhar até o fim. Oportunidade é para se agarrar. Foi assim que conheci a Malu. Eu vim para Mogi e, olha só o que aconteceu. E olha o que a Irene fala, que ironia. Exatamente o assunto de que tratava a mentoria. A profissão ou faculdade não é exatamente uma relação como casamento. É forma de pensar realmente, de se olhar o mundo cientificamente. Levanta aí, por favor, ocupa o espaço do corredor. Toca a música Bem-vindo, se o Gabriel estiver ouvindo. Vamos tentar tirar a cara da frente do celular. Quem tá sozinha? E aí aparece alguém quietinha.
Vamos nos conectar. Em vez de rivalizar, cada uma sai do seu canto, enquanto cada uma, em sua vez, conta ou tenta contar de 1 até 3. E vamos combinar que sempre pode piorar. Se eu tiver que bater palma ou se eu tiver que pular, mas de pouco a pouco, vamos ouvindo devagarinho umas palmas e até uns gatinhos. Eu sou acelerada, eu sou bem intencionada. De forma mais pura, eu assumo. Eu sou insegura. Para que numa manhã eu encontre uma irmã, eu te vejo. Eu vejo o que deseja. E eu também vejo o que eu não quero que você veja. Qual é o seu nome? Simone? E aí? E aí é que ela sai da caixa. Quando então, na hora, ela até chora quando dá uma nota baixa. Ame-se mais, diga a música. E o que mais aconteceu? Sei lá. Vai saber. Olha só o que a gente perde se a gente mede o que vai fazer. Intimidade é horrível. Seria eu insensível se eu assumir que é um cocô? Eu não quero mais voltar para o padrão anterior. Olha só, eu vou falar e vocês vão completar uma frase da minha avó. E aprendo a caminhar dependendo de com quem eu vou andar. Anote esse fato. A gente se espelha em quem a gente tem mais contato. A maneira que as pessoas são ajudam seu sentimento ou não. Quem vem? Levanta e fala. Chega minha amiga Ana Clara, que fala como é ouvir e fala o que queria falar para sua amiga, a Gabi. O que você aprendeu é só seu. E a Emily conseguiu falar. Aprendeu a esperar. E de forma potente e resumida eu falo, me senti acolhida, mas assumo que realmente não consegui expressar que ela é inteligente. Alguém mais quer falar? Sei lá. Vai saber. O livro da Bell Hooks é algo que se deve ler. Manu entendeu. Identidade. Descobrir habilidades. E a história se finda. Vocês são todas lindas. Eu preciso disso, né, Duda? A vida muda, a bolha estoura, e acontece, amada, que a gente percebe essa onda, que a gente se encontra do nada. Fazer isso aqui é sempre correr o risco de que vai dar muito certo ou muito errado. Assim como na vida, eu nunca tenho a garantia de que vai sair algo bem feito. Mas ao mesmo tempo eu levanto aqui e falo de qualquer jeito. Até rimou sem eu, sem eu pensar, sem eu querer. Às vezes a gente vai precisar ter cara de pau. Às vezes a gente vai precisar se jogar no abismo. Às vezes a gente vai precisar saltar de paraquedas e costurar o paraquedas enquanto estiver no voo. Lógico que isso não quer dizer que a gente não precisa de planejamento. Inclusive, falando nisso, queria que vocês soubessem o seguinte, queria que vocês pensassem o seguinte: não se mexam, mas e se eu disser para vocês que aí
debaixo de uma cadeira pode ter algo muito precioso. Olha debaixo da cadeira para ver se você encontra. Não está aí? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou conversar com vocês, mas cada vez que eu estalar o dedo, vocês vão ter 5 segundos para mudar de cadeira e para procurar e para ver se você encontra na outra cadeira. Tá bom? Não sai ainda do lugar! Não sai ainda! Primeiro eu queria lembrar do que a gente falou na mentoria, né? A gente está aqui não para construir futuros possíveis para vocês. Que é, o possível é assim, eu sou aluna de escola pública, o meu destino já está traçado. Não, a gente quer que vocês construam futuros desejáveis. 1, 2, 3, e para nessa cadeira que você está. 4, 5, olha aí embaixo dessa cadeira. Pode ficar aí. Quem está me ouvindo, levanta a mão. Dedo, dedo, dedo. Dado, dado, dado. Sim, não, sim? Olha aí. Beleza. A gente falou também sobre você olhar como se fosse um jogo de videogame, construindo ali quem eu sou, pensando na minha história de origem. E a gente viu no vídeo da Cleide ali, quem assistiu o vídeo da Cleide, quem lembra do vídeo da Cleide? Ana Clara lembra, que lembra. Em algumas mentorias a gente não conseguiu passar. Que o passado de vocês é um lugar de referência, mas não precisa ser um lugar de residência. Ou seja, por mais que eu tenha passado por coisas difíceis no meu passado, eu posso olhar para ele entendendo que ele faz parte da minha história de origem, mas eu não preciso ficar nele. O meu passado não me define. 1, 2, 3, 4, 5. Procura aí de novo. Olha, 1, 2, 3, 4, 5. Não achou? Então deixa eu continuar aqui o papo. Vamos ver se vocês acham ainda. Calma. Calma que ainda... Vamos ver se vocês vão achar. Continuando, depois que a gente fala da nossa história de origem, a gente vai construir, tá, o que eu preciso de habilidade para o meu futuro, para os meus futuros desejáveis, né? Mas às vezes eu posso olhar e falar assim, não, mas eu não entendo nada, eu não conheço nada. Porém, às vezes, para a gente descobrir isso, a gente precisa encontrar ou construir algo que faz com que a gente não fique sozinha, que é a nossa rede de apoio. 1, 2, 3, 4, 5. Pode procurar, 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Quem está me ouvindo, levanta a mão. Quem está me ouvindo, abaixa a mão. Quem está me ouvindo, põe a mão na testa, põe a mão no ombro, põe a mão no joelho, dá uma baixadinha. Não, essa parte é do tchan, não precisa fazer. Pode voltar. E aí, construindo a sua rede de apoio, você lembra que dentro da sua história você vai ter aliados, você vai ter mentores e você pode ter guardiães. Muitas vezes o guardião é que vai salvar você. Só que, muitas vezes, a gente acaba achando que um príncipe encantado... A gente ouve, a gente aprende nas histórias que um príncipe encantado vai salvar a nossa vida. Vendem uma promessa pra gente, né? De que a Rapunzel tá lá no alto da torre e de que o príncipe encantado vai salvar. Ou de que a Cinderela tá lá e o sapatinho, quem vai achar vai ser um príncipe. Ou que existe um
pote de ouro atrás do arco-íris. E esse pote de ouro também pode ser algo muito precioso que está debaixo de uma cadeira. E que nem sempre é verdade. Como que eu falei para vocês, não é verdade. Aliás, todas as cadeiras onde você procurou tem algo muito precioso que você vai descobrir agora. A primeira delas é: você vai ouvir muita gente vender soluções mágicas para você. Você vai ouvir na sua história muita gente dizer e propor coisas que na verdade não te servem. Ou às vezes você só vai se movimentar porque eu acho que tem alguma coisa que eu nem sei o que é. Ou muitas vezes eu só vou ter um movimento se vai ter nota no final do bimestre. Só que o movimento quem faz é você. Talvez se eu tivesse pedido, mudem de cadeira, vocês não mudariam da forma que vocês mudaram, com a energia que vocês mudaram. Por que que eu, de fora, tenho que botar energia em vocês e vocês não têm essa energia de falar assim: eu vou procurar algo que é precioso para mim sem ninguém me mandar? Vocês estão conseguindo entender sobre o que a gente está falando agora? As pessoas gostam de falar as pessoas gostam de me chamar para dar palestra de motivação. E eu detesto dar palestra de motivação, eu me recuso. Sabe por quê? Motivação vem de dentro. Se você não tiver motivo para levantar, eu vou dizer que você precisa encontrar um motivo. Nem que o motivo seja o lugar que eu tô tá incômodo. Às vezes o lugar que você tá, ele tá desconfortável. E ainda assim você não quer levantar. Pensando nisso e pensando nessa energia agora e na desordem que eu causei dentro de vocês e nesse incômodo, a gente vai fazer mais um movimento de desordem. A gente vai pegar essa fileira aqui, que se dane, a gente vai empurrar tudo para trás. A gente vai deixar o espaço aberto para a gente se olhar da forma mais poderosa que tem e que os nossos antepassados faziam, que é em roda. Vamos lá? Tudo isso aqui para trás. Qual é a motivação que você tem para fazer isso agora? Como é que você encontra energia agora para abrir esse espaço para a gente se encontrar? Se precisar, coloca as cadeiras para um outro lugar. Depois a gente arruma. Na hora do almoço a gente arruma. A gente está aqui para isso. O objetivo é causar desordem. É bagunçar. Nem sempre ordem é progresso. Já conseguimos abrir um espaço. Vamos fazer algo que a gente consegue mais parecido com uma roda, por favor. Podem deixar os papéis no chão, nas cadeiras. Fiquem tranquilos que eu não vou botar ninguém para imitar galinha aqui. Fiquem à vontade. Vamos colocar ombro com ombro. Até, assim, ó, o meu ombro fica próximo do ombro da colega. Até todo mundo se encontrar. Boa. Primeira coisa que eu quero contar para vocês é o seguinte. É que
Tempos atrás, eu trabalhava numa empresa. Essa empresa ficava num prédio alto. E de repente a gente estava trabalhando, tinha treinamento para a brigada de incêndio, aquele homem ali que está filmando, ele é bombeiro, ele treina a gente que faz brigada de incêndio, ele sabe que tem que ter simulação de incêndio. E um dia a gente teve simulação de que teve incêndio, então tocou o alarme, todo mundo desceu, foi aquela bagunça, né? A gente adorou. Mas e se o incêndio for de verdade? E se o alarme tocar? Porque às vezes esse alarme toca na nossa vida. Às vezes a gente se coloca umas situações de incêndio. E aí o que aconteceu? Num dia, o alarme tocou. A gente olhou para o menino que estava no nosso andar, que era o brigadista. Ele falou, cara, tá tocando o alarme, tá pegando fogo. Né? Nossa, assustou. Ai, desculpa, querida. É só para dar aquela acordada de vez em quando, é bom? É para testar a caixa de som, é para ter um teste de áudio. Né? Tocou o alarme, a gente olhou para o brigadista e ele falou, vamos descer. Só que detalhe, eram 17 andares. Em cada andar, de 30, 40, 50 pessoas trabalhando. E aí a gente foi seguindo o protocolo de incêndio, falando assim, cara, tá pegando fogo no prédio. Chegou lá embaixo. Todo mundo lá embaixo, esperando o que aconteceu. A gente não via chama, a gente não via fumaça. O que aconteceu? Aí chega a notícia. No 17º andar, 2 meninas estavam fazendo pipoca. No micro-ondas, a pipoca queimou, saiu a fumaça, que foi recebida pelo detector de fumaça, que disparou o alarme, que fez todo mundo descer. Nossa, lembrou aquela história do sol, que rói o sol, que bate o sol, que derrete a neve, desprende o meu pezinho. Não sei se vocês conhecem essa história da formiguinha e da neve, mas aconteceu exatamente isso. E aí todo mundo desceu. Eu aproveitei e fui embora para casa. Peguei minhas coisas e fui embora para casa. Fui embora mais cedo. Por que eu gosto de contar essa história? Quem aqui, quando a Irene pediu para falar, ou no começo que vocês chegaram, estava com um pouco de medo? Quando a gente vai para um lugar e quando a gente vai fazer algo e que bate esse medo, ou que bate essa ansiedade, muitas vezes é o nosso alarme de incêndio batendo, apitando, só que não está acontecendo nenhum incêndio nenhum, é só fumaça de pipoca. Às vezes a gente tem medo de coisas, isso é compreensível, mas é só fumaça de pipoca. Então o que eu vou pedir para vocês agora, para que entendam que o que vocês tiverem de medo agora, confiem em mim, como mentor de vocês. Ninguém está em perigo. Nossa, ninguém está em perigo, ele vai fazer algo que é muito, muito grave. Não, fiquem tranquilos. Primeira coisa que a gente vai fazer, primeiro para a gente começar, é um exercício bem legal. Então, agora eu vou ficar sem microfone, tá? Eu vou falar para que todo mundo escute. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é deixar os pés aqui juntos. Calma, não é aula de educação física, tá? Fiquem tranquilos. Ninguém aqui vai ter que fazer abdominal. Levantem as mãos assim.
Juntem as mãos desse jeito e esfrega, esquenta, esquenta, esquenta. Esquenta muito, mas esquenta mais. Deixa ficar bem quente. Quando você sentir que tá quente, você vai fazer isso aqui, ó. Pega a mão direita, direita e vira. Deixa o calor sair. Só a mão direita assim, a mão esquerda assim. Deixa o calor sair. Agora, ó, você levanta a mão direita, isso. E aí o que você vai fazer? Você vai colocar a mão esquerda aqui, isso. Isso. Não, pera, vou voltar, vou explicar de novo. Faz assim. Estende a mão, levanta essa. Isso. Na verdade, fui eu que expliquei errado. Agora que eu entendi. Isso acontece também. Levanta a mão direita, coloca a mão direita aqui. Isso. Olha bem para sua mão e olha para o seu dedo. Assim, tem que ficar alto, assim, tá? Você vai colocar o dedo, o polegar tem que ficar bem, sabe assim? Olha aqui, ó, bem torto, mas bem torto. Dá a impressão que você vai dar uma virada, assim. Isso, dá uma virada. Levanta, bem torto. Aí o que você vai fazer, ó? Você vai estar aqui, desse jeito, dá a impressão que você está meio torto. O que você vai fazer, ó? Vou pedir para você fazer força. Assim, ó,